Olá, meu nome é Malane, faço o segundo período de administração e aí hoje eu vou falar um pouquinho sobre os tributos, tá? Os tributos são os valores obrigatórios que os cidadãos e as empresas devem pagar ao Estado, tá? Para custear os gastos e as atividades governamentais. Segundo a Constituição, existem 5 tipos de tributos, só que segundo o Código de Tributação Nacional, eles identificam apenas 3. Então, eu vou falar sobre esses 3. Desses 3, nós temos os impostos, tá? Que tem a mesma definição dos tributos, né? Que são obrigatórios, que todos os cidadãos e as empresas devem estar pagando para o Estado e tudo. No caso dos impostos, eles são recolhidos para financiar os estados e as suas atividades, como educação, saúde, segurança pública, e normalmente são variáveis. São calculados aplicando uma alíquota e sobre uma base de cálculo. Como exemplo disso, nós temos o imposto de renda, tá? Aí depois nós temos as taxas. As taxas também têm a mesma definição, são obrigatórios, são todos os cidadãos e as empresas que devem estar pagando. Mas a diferença é que ela é destinada a financiar um determinado serviço. E é um serviço público. Como exemplo, nós temos a taxa de iluminação. E aí, ela tem uma regra fixa, não é variável igual os impostos. Ela é fixo, todas as pessoas pagam o mesmo valor. E depois nós temos a contribuição para melhorias. Nesse caso, seria um exemplo assim, o governo edifica um hospital, um museu, algum órgão público próximo da sua casa. E aí, o seu estabelecimento, né? Aí o seu imóvel. E aí, no caso, há um aumento do valor dessa propriedade. E aí, se estiver havendo esse aumento, eles cobram uma taxa a ser recolhida. Que daí, no caso, seria a contribuição para melhorias. Hoje, no Brasil, nós temos em torno de 73 tributos. E eles pode variar entre federais, municipais e estaduais. E municipais. Isso equivale a mais ou menos 35% do PIB nacional hoje, tá? E alguns exemplos que eu vou te falar agora são sobre os tributos federais. Neles nós temos o IPI, que é o Imposto sobre Produtos Industrializados. Ele incide sobre os produtos industrializados nacionais ou estrangeiros. Ele é pago pela empresa que faz a importação e essa variação depende do tipo de produto, tá? A alíquota varia entre 0 a 30% e também depende do tipo de produto, e no caso desse tributo, a União fica com 51% da arrecadação e tem que repassar 49% para os estados e municípios. Não, desculpa, a União fica... É isso mesmo, a União fica com 51% e repassa 49% aos estados e municípios. Depois nós temos o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. Ele é um imposto que incide sobre todas as operações financeiras, tipo cartão de crédito, câmbio, seguro, títulos, fundos imobiliários. E aí é uma cobrança feita tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica. E quem tem a obrigação de cobrar esse tributo é a própria instituição financeira, por exemplo, os bancos. E aí, desse valor, também é percentual. E a União, no caso desse tributo do IOF, a União não é obrigada a dividir com os estados e municípios, ele pode ficar só para ela mesma. Depois nós temos o PIS, que é o Programa de Integração Social, que é paga pela empresa visando o funcionário, né? Para custear o Fundo de Amparo do Trabalhador, os benefícios como abono salarial e seguro-desemprego. A alíquota pode variar de acordo com o regime de incidência, depende das empresas mesmo, e aí pode ser de 0,65 ou 1,65. Esses recursos obtidos do PIS são usados e geridos pela União, com a ajuda da Caixa Econômica. Depois nós temos o COFINS, que é um outro tributo,
que é a contribuição para financiamento da Seguridade Social. É uma contribuição cobrada sobre o faturamento das empresas. E aí destina-se a aposentadoria, saúde pública e alguns programas de assistência social. Ele é cobrado junto com o PIS, e por isso que normalmente é chamado entre PIS e COFINS, né? Mas são tributos diferentes, só eles usam a mesma base de cálculo. No caso do COFINS, eles pode ser de 3% ou de 7,6%. Também são geridos pela União. Esse faz parte do governo mesmo, federal. Aí nós temos o CSLL, que é a contribuição social sobre o lucro. É uma contribuição que incide sobre o lucro das empresas. E a alíquota é em média de 9%. Essa é a maioria das empresas. Só no caso de financeiras, bancos, empresas de seguro privado e de capitalização, que daí a taxa é de 15%. A arrecadação desse tributo é gerido pela União e deve ser investido em aposentadoria, saúde pública e programas de assistência social. Depois nós temos alguns tributos estaduais. O principal dele vai ser o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviços. Ele é cobrado sobre toda a compra de produto e sobre a prestação de serviço. A alíquota varia de cada estado e também depende do tipo de mercadoria e de serviço, mas em geral varia de 7% a 35%. O total arrecadado fica 75% com o estado e 25% é dividido entre os municípios desse mesmo estado. Não tem um gasto específico, o estado pode gastar como quiser, porém, obrigatoriamente, tem que gastar pelo menos 12% com educação e 12% com a saúde e 25% com a educação. Depois temos os tributos municipais, que alguns exemplos que nós temos, eu vou te falar, vai ser o ISS, que é o Imposto sobre Serviços, incide sobre o valor de serviços consumido pelos contribuintes, e as alíquotas são definidas de acordo com o município. Pode variar de município para município, mas gira em torno de 2% a 5% do valor do serviço. O valor arrecadado é exclusivo do município, e a arrecadação não precisa ser, também não tem uma área específica para ser investida. O município pode escolher qualquer área, mas tem que ser ao menos gasto 12% na saúde e 25% na educação. Temos também outro tributo municipal, que é o IPTU, que é o Imposto Predial e Territorial Urbano. Ele é cobrado anualmente pelas prefeituras, onde a propriedade é localizada. A alíquota varia de cidade para cidade, até o valor máximo de 15%. Não pode ser cobrado mais do que isso, tá? Mais de 15% do valor do imóvel. E as prefeituras não são obrigadas a investir numa área específica, mas também tem a obrigação de ser investido em saúde e educação. Principalmente, esses são os principais gastos que eles têm, saúde e educação, ok? Hoje eu finalizo por aqui, espero que tenha entendido bem. Obrigada!